Bom, na Constituição, no artigo 167, há vedações que alcançam a lei orçamentária anual. Então, as próximas duas páginas são a listagem das vedações. Você depois dá uma olhada lá na Constituição. Então, não pode iniciar programas ou projetos que não estejam incluídos na lei orçamentária anual. Não pode realizar, o governo não pode realizar despesas ou assumir obrigações quando os valores ultrapassam os créditos orçamentários ou créditos adicionais. Ou seja, não pode haver despesa sem orçamento. Então, quando se realiza despesa sem crédito orçamentário, significa que você está realizando uma despesa sem orçamento. Você não tem autorização para realizar e está realizando a despesa. Não pode realizar operação de crédito que exceda o montante das despesas de capital. O professor já falou isso aqui em outro vídeo, e isso se refere à tal da regra de ouro. Ou seja, não pode haver despesa, operação de crédito que o montante total ultrapasse as despesas de capital, porque aí a entidade vai acabar usando esse recurso para despesas correntes. Isso é uma forma de dilapidar o patrimônio público, porque você está tomando um empréstimo, uma operação de crédito, para pagar a conta corrente, despesas de corrente pessoal, encargos, juros, e isso é proibido pela Constituição Federal. Não pode haver vinculação de impostos a fundo, órgão e despesa. Inclusive, isso é um princípio orçamentário que nós já vimos. Só que, como eu expliquei lá, quando expliquei o princípio, há exceções. E aqui está a lista que nós já comentamos. Primeira coisa, repartição tributária está definida na Constituição. Isso está fora dessa questão. Então, se 25% da receita do ICMS vai para município, não se discute, aquilo vai para o município. 50% da receita do IPVA vai para o município, onde foi emplacado para o carro, 50% vai para o município. Não se discute, isso não é vincular imposto, mas isso está fora de cogitação, uma exceção aqui dessa regra constitucional, tá certo? Assim também a gente pode falar o ITR, a gente pode falar o IPI, o ITR 50% vai para o município ou 100% se o município administrar, né? E assim também em relação a outras vinculações nacional para estados e para município. Também está situado a vinculação das receitas decorrendo de impostos para a saúde, também está situado. Então, municípios, Estado e União têm uma obrigação para investir em saúde. Isso está na Constituição 195, se eu não me engano, o artigo. No caso dos municípios, é 15% e saúde, 15%. Na União, eu não me lembro, né? A educação é 12% no Estado e 25% no caso do município. Do que? 15%, 25% do quê? Da receita decorrente de impostos. Isso conta tanto o imposto propriamente, quanto aquelas que estão associadas ao imposto. Então vamos pensar o município. O município teria que aplicar 15% em saúde e 25% em educação. Tá, e 25% do quê? Os impostos do município, que você já aprendeu, que no caso é o IPTU, é um deles, é o ISS ou ISSQN e o ITBI ou ITIV, né? Ou ITIV. Só que esses são os impostos de competência do município. Só que o município não recebe só isso decorrendo de imposto. O município também tem FPM, Fundo de Participação do Município, que ele é financiado por dois impostos da União, o IPI e o Imposto de Renda. O município tem um imposto de renda retido na fonte, que eu não vou citar aqui. O município participa do ICMS, da cota parte do ICMS. O município participa do IPVA. Então, todas essas receitas que decorrem do imposto, elas são vinculadas à saúde e educação. Aqui eu dei o exemplo do município, né? A saúde no município é 15%. No caso do Estado, seria 12%, tá? 12%. Eu não vou botar aqui porque a gente falou só no caso
municípios. Então, atenção nesses detalhes. Bom, existe também a não vinculação da administração tributária, nós lemos a época, tem essa condição, então a administração tributária tem recursos prioritários, e também na situação aqui de garantias à operação, à antecipação de receitas orçamentárias. Antecipação de receita orçamentária é como se fosse um empréstimo de curto prazo, de capital de giro, né? É como se fosse uma operação de crédito de curto prazo. Então, vou colocar aqui assim, é como se fosse um empréstimo de curto prazo. Já vamos explicar, tá? Então não vou perder tempo agora, depois. Continuando as vedações da Constituição. Não pode haver abertura de crédito suplementar ou especial, nós estudaremos esses créditos suplementares especial depois, sem prévia autorização legislativa e indicação de recursos. Não pode haver transposição, remanejamento ou transferência de dotações de uma categoria de programação ou órgão sem prévia autorização legislativa. Porque senão, o que acontece? Vem uma proposta para o legislador fez lá suas emendas e disse: eu quero tantos recursos para o programa lá, Saúde para Todos, e tantos recursos para a Educação para Todos. Vamos supor que tem esses dois programas. E aí o gestor resolveu gastar mais dinheiro em educação para cumprir o limite, que é maior, e tirou da saúde. Não pode. Ele não pode fazer isso por conta própria. Ele tem que pedir autorização ao Poder Legislativo, porque quando o Poder Legislativo disse que a divisão era essa, significa que o Poder Legislativo estabeleceu as prioridades que tinham que ser seguidas pelo Poder Executivo. Assim que funciona, tá? Então falamos deste. Utilização de recursos do orçamento fiscal ou do orçamento da Seguridade Social, você já sabe isso aqui, para cobrir déficits de empresa. Bom, sem lei, sem autorização legislativa. Então, se tiver uma autorização legislativa, seria discutível isso aqui, tá? Instituir fundos sem prévia autorização legislativa. Fundo de saúde, fundo de educação, fundo financeiro mesmo. Então, tem que ter autorização, né? Não pode também realizar transferência voluntária. Transferência voluntária é quando um poder, normalmente o maior transfere para o menor, o ente maior para o menor. A União transfere para estados e municípios, o estado transfere para o município. Transferência voluntária, que não é aquela que é determinada por lei ou Constituição. Ela, na verdade, decorre da vontade política, é feito um convênio, botado uma regra e os municípios procuram a União, eu quero receber recursos para construir postos de saúde. Então, se cumprir os requisitos, a União transfere um recurso, essa transferência voluntária, né? Não pode haver transferência voluntária ou empréstimo entre entes para gasto de pessoal. E não pode haver, ou não se pode iniciar investimento que ultrapasse o exercício sem que esteja incluso no plano plurianual. Para ultrapassar um exercício financeiro, tem que estar incluso no plano plurianual. Ou sem que haja lei autorizando a inclusão no plano plurianual. No caso, se acontecer isso é um crime, que é uma situação já fora do âmbito administrativo. Crime é âmbito penal, né? E assim até não nos interessa muito essa questão. No artigo 2º da 4.320, nós temos lá os princípios que estão expressos diretamente na lei, os princípios orçamentários. Então, no orçamento deve estar discriminadas as receitas e despesas, evidenciando a política econômico-financeira do ente, né, para o ano, no caso, e o programa de trabalho, ok. E obedecendo os princípios da unidade, orçamento único, para todos os órgãos da administração, para todos os poderes, então o governador do Estado de Santa Catarina, no orçamento único. Ali dentro tem Poder Judiciário, tem orçamento do Poder Judiciário, orçamento do Poder Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas.
Universalidade, todas as receitas e despesas devem estar contidas nessa peça, nesse orçamento. E o orçamento é anual, uma vez por ano, com antecedência, no caso de Santa Catarina, 3 meses antes do final do exercício. É mandado, até o final do exercício tem que ser aprovado, e ele serve para o ano seguinte. Bom, no artigo 3º diz o seguinte: todas as receitas, inclusive a operação de crédito, devem ser autorizadas em lei. Não incluem receitas, antecipação de receita orçamentária, que foi falado, daqui a pouco a gente vai até comentar melhor isso aqui, que é uma operação de crédito de curto prazo. Emissão de papel moeda, nem seria discutível isso aqui, né, mas está na Lei 4.320. E entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. Quando você estudar contabilidade, você vai estudar ativo e passivos financeiros. São contas de bens e direitos e obrigações que flutuam em função das operações normais do governo. Isso são contas de ativo e passivo financeiro. Então, recursos que entram ali, saem, flutuam ali, não são consideradas receitas na 4.320. Né? Está associado com aquelas extras orçamentárias. E todas as despesas também devem estar inclusas. Veja, isso que eu acabei de ler diz respeito ao princípio da universalidade que nós já estudamos também, até fizemos alguns comentários. Não está expresso, mas está subentendido, né? Todas as receitas, todas as despesas. No artigo 5º diz o seguinte: a lei orçamentária anual, artigo 5º da 4.320, não consignará dotações globais sem diferenciar pessoal, material, serviço, etc. Ou seja, o orçamento tem que ser específico, não pode ser genérico. Princípio da especificidade, também já explicamos isso lá quando apresentamos os princípios para vocês. No artigo 6º diz: todas as receitas e despesas, sem vedação, regra revitalizada atualmente, né? Ou seja, todas as receitas e despesas têm que estar ali previstas no orçamento. E aqui no artigo 6º a gente tem uma norma que é interessante, que é o seguinte, que eu gostaria de citar por causa da DLRF: as cotas transferidas entre órgãos têm que estar no orçamento indicadas. Só que ela não é mais aplicada pelo seguinte: isso dizia respeito àquelas transferências correntes e transferências de capital, tá? Quando há uma transferência de recurso, isso aqui são as transferências correntes e transferências de capital. Um ente passa para o outro, um órgão passa para o outro. O que acontece? Quando um órgão passa recurso para o outro, não pode haver registro de receita e despesa, porque quando se olha a conta de um ente, a gente olha a conta do ente como um todo. Não interessa um recurso que passa dentro deles lá, entre um e outro. Se eu contar aquela transferência que é receita num e despesa no outro, a gente tem o total da conta errado. A gente vai contar uma receita que na verdade não é receita e uma despesa que na verdade não é despesa. Isso é um detalhe técnico, só estou comentando ali o caso da Lei 4.320. Esse caso aqui não tem mais aplicação na atualidade, tá? Então, tá aí. Bom, a gente vai ter que continuar no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo.